O transporte que levou Lula à COP27 no Egito tem provocado críticas de alguns políticos da oposição. A reportagem de Brasília, Paula Lobão. O deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue o motivo e as circunstâncias do empréstimo de um jatinho particular ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para viajar ao Egito. O jatinho pertence ao empresário José Seripieri Júnior. No pedido à PGR, o deputado Sanderson informa que o valor do aluguel de uma aeronave desse porte custa em torno de $10 mil a hora e que é necessário apurar como se deu esse empréstimo, já que, segundo o deputado, os dois têm passagem criminal justamente pela prática de corrupção ativa e passiva. Em junho de 2020, o empresário José Seripieri Júnior foi preso pela Polícia Federal em uma operação que apurava supostos pagamentos ilícitos para a campanha do senador José Serra, do PSDB de São Paulo. Pouco tempo depois, o empresário foi solto. Ele e o presidente eleito Lula são amigos há mais de 10 anos. Em uma postagem no Twitter, o deputado diz, abre aspas, mesmo sem ter assumido a presidência, Lula já dá sinais de que não aprendeu nada com os escândalos de corrupção que protagonizou. Fecha aspas. Pela gravidade dos fatos, Sanderson pediu urgência na apuração. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva viajou para o Egito, onde chegou na segunda-feira, para participar da COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Bom, girando os nossos comentaristas, nessa quarta-feira, temos aqui já na nossa tela o Roberto Mota, Amanda Klein e o deputado Paulo Eduardo Martins. Deputado, começo por você. Essa discussão sobre o avião que levou Lula para o Egito. Alguns integrantes do PT afirmam que não houve nenhum tipo de problema, principalmente porque ele nem tomou posse ainda. O senhor concorda ou não? Olha, há um problema político, no mínimo. É estranho que o empresário esteja assim tão preocupado com o clima e tenha tanta boa vontade assim com o Lula para fazer esse esforço, emprestar o seu jato ou oferecer uma carona, porque os petistas, a militância primeiro dizia que o jato havia sido alugado pelo PT, depois foi negado, o próprio vice, Geraldo Alckmin, depois disse que era uma carona. E agora o Lula tem que arcar com esse desgaste. Ele que já tem um histórico de relações bastante estranhas, né, com grupos privados que davam sustentação ou tinha relações com o seu partido, com o seu grupo político, agora tem aí já, antes de assumir o governo, já uma situação para ser explicada junto à população brasileira, ao parlamento, que ele já precisa porque quer aprovar uma PEC, e também ao mundo, né? O Lula parece que não esqueceu nada e nem aprendeu nada. Amanda Klein, bom dia. Você acredita que é preciso que esse caso seja investigado ou pelo menos uma possível ligação de Lula com esse empresário? Bom dia, Lívia, Thiago, deputado, Mota, nossa audiência, bom dia a todos. Olha, não há nenhum crime, não há nenhuma ilegalidade, não há nenhum ilícito em pegar carona num avião de um empresário quando você ainda não tem uma função pública. É bom lembrar que Lula é presidente eleito, mas ainda não é presidente de fato, embora na prática talvez o seja, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, sumiu. Agora, de fato, há uma questão aí de moralidade ética e talvez pouco republicana, pouco transparente, diria não só de Lula, mas de várias autoridades públicas nesse compadrio que há com empresários ou com pessoas do setor privado. O presidente Bolsonaro também é próximo a vários empresários, são abertamente bolsonaristas, defendem o seu nome. Quando ele era candidato a presidente da República, ele usava a casa do Paulo Marinho, que é uma mansão no Rio de Janeiro, para gravar todos os seus programas, para atender a ligações, para dar entrevistas à imprensa. Também não era muito diferente nesse sentido. Agora, de fato, há um histórico do Lula de proximidade com alguns empresários e penso eu que isso deveria ser evitado, rechaçado ao máximo, porque estamos numa outra quadra da história. O PT já foi alvo de várias investigações de corrupção, não que isso signifique corrupção, porque não é.
Então, de novo, a gente tem que separar o que é esfera da moralidade, da ética, do republicano, do desejável aos olhos públicos e o que é crime e o que é ilícito. Isso não fere nenhuma lei, porque ele não exerce ainda nenhuma função pública, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, não fere nenhuma resolução do TCU, do Ministério Público, então não há ilícito, mas há sim uma questão ética que fica aberta aí ao debate público, ao escrutínio, aos olhos da população e certamente receberá muitas reprimendas, muitas críticas. O que o PT alega é que não se pode, neste momento, porque já acabaram as eleições, usar o fundo eleitoral. O PT teve acesso a coisa como 500 milhões de reais e o PT não teria dinheiro para fretar um jato particular e, obviamente, pegar um avião de carreira para o presidente eleito demandaria uma grande orquestração, articulação de segurança, seria muito difícil viabilizar isso, essa viagem no voo de carreira neste momento da vida nacional, porque a Dilma, quando era presidente eleita, foi a uma viagem do G20 na Coreia do Sul e usou voo de carreira normalmente, mas eram outros tempos, era uma outra época. A gente viu o que aconteceu com os ministros do STF hostilizados em Nova York, por exemplo. Mas poderia ser feito, há tantos instrumentos hoje de vaquinhas, por exemplo, crowdfunding, levantar pela internet. Acho que há outras maneiras que alternativas que eventualmente poderiam viabilizar essa viagem. A escolha, a opção do PT foi outra. Ele imaginou que na balança de custos e benefícios era melhor que Lula viajasse ao Egito e tivesse essa vitrine toda e reinserisse... tivesse essa vitrine no Egito e reinserisse o Brasil nessa discussão, nesse debate climático, ambiental, e isso equilibraria o custo de usar um jato emprestado ou pegar carona no jato de um empresário. Roberto Mota, é aquela história, né, do ilegal e do imoral, o conflito entre essas duas coisas. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Perdão. Bom dia, Paulo. Bom dia, nossa maravilhosa audiência. Eu acho que começa uma nova época no Brasil. Eu vou dizer vou confessar aqui que talvez esse comentário que a Amanda acabou de fazer tenha sido o comentário dela que eu mais apreciei até hoje. E eu acho que a Amanda demonstrou equilíbrio, demonstrou uma perspectiva completa. Eu vou concordar com quase tudo que ela disse. E essa história me lembra um programa que passava numa outra rede de TV aí chamado Vale a Pena Ver de Novo. Você ficava em casa, quando você estava em casa de tarde, eles passavam umas novelas antigas. Me lembra também o tal do TBT do Instagram, onde você pega aquelas fotografias das férias que você tirou há 20 anos atrás e coloca lá. Olha, a Amanda pode estar certa. A Amanda disse que esse ato não fere lei, embora haja alguma discussão aqui, tem gente apresentando alguns artigos aqui do Código Penal, enfim. O fato é que ler uma matéria de uma revista num vídeo também não é crime, mas foi aberto um inquérito contra o presidente Bolsonaro, não vamos esquecer, porque ele leu uma matéria de uma revista. As pessoas estão chamando isso aí de Cop Tour, né? Carona no jatinho para ir lá para a COP27, que é um piquenique de luxo de bilionários e da elite global num resort de luxo no Egito. Perto dali do Egito está acontecendo uma guerra, né? As pessoas às vezes não ligam uma coisa com a outra, é a guerra da Ucrânia. Se cair um míssil num lugar errado ali, eclode a Terceira Guerra Mundial. Mas o importante é pegar um jatinho, ir lá para o Sharm el-Sheikh e ficar aconselhando todo mundo a comprar um carro movido a hidrogênio. Afinal, quem é que não pode comprar um carro movido a hidrogênio, né? Talvez esteja até isso na PEC da transição. Agora, eu acho que a gente não deve fazer julgamento apressado em relação a essa história do jatinho. Acho que a gente tem que ser justo, vamos esperar o resultado das análises, vamos ver se vai ter investigação. Agora, uma coisa a gente pode ter certeza. O PT tem uma visão fundamentalmente errada do papel do Estado e do governo. Quanto a isso, não há dúvida. O PT promete que vai trazer prosperidade para os pobres, né? Usaram aquela metáfora da picanha e da cerveja que muita gente achou que era verdade, mas era só metáfora, gente. Então, o PT promete prosperidade, mas ele traz um projeto político que ignora os princípios básicos
da prosperidade ocidental, que começa com o respeito aos direitos fundamentais, a vida, a liberdade e a propriedade. Portanto, na minha modesta opinião, nessa história do jatinho aí do PT, o problema não é o jatinho, o problema é o PT.